praia. É uma festa linda e está na praia. Então, se você ainda não batizou, fala com o pessoal da recepção, fala assim, pô, quero dar meu nome, eu quero participar desse batismo na praia, que vai ser lindo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Repita essa oração comigo, fala: Espírito Santo de Deus, fala comigo hoje, traz o teu recado ao meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor fale comigo o que tu queres falar e não o que eu quero ouvir. Em nome de Jesus, amém. E o tema da palavra de hoje é revista-se. Os seres humanos, amados, e muitas espécies animais, elas nascem com seu corpo sem nenhum tipo de proteção para as condições climáticas, como frio, calor, vento. As aves, quando elas nascem, quando elas saem dos seus ovos, elas saem dali completamente peladas. E elas dependem totalmente de suas mães para quê? Para estar protegendo ela desses intempéries do tempo, né? E até que elas comecem a ter as suas penas crescendo, até que elas sejam vestidas, elas têm dependência total de sua mãe. Mas é impressionante como não é necessário que eles façam nada. Não é necessário que as aves teçam uma roupa, não é necessário que eles costurem. Deus providencia tudo. Aquela camada de proteção aparece do nada neles sem ter que fazer nada. Deus está cuidando deles sem que eles estejam fazendo nada. É impressionante. Deus pensa em tudo, né? E assim como as aves, amados, nós também precisamos ser vestidos. Não apenas com penas, mas com roupas, para suportarmos também as condições climáticas. E tudo isso que acabamos de ouvir, nós não estamos nos referindo à proteção apenas da nossa parte física. Nós temos a composição do nosso corpo. Nós somos seres o quê? Tricotômicos, dividido em três partes: corpo, alma e espírito. O nosso corpo, que é mortal, nós nos preocupamos em revesti-lo, em colocar uma capa sobre ele e nos proteger do frio. Agora, a nossa alma, que é a nossa consciência, que é a soma de tudo que nós somos, e o espírito, que é o sopro de vida de Deus sobre nós, nós não temos nenhuma preocupação às vezes com isso. O nosso corpo mortal, meus amados, por necessidades visíveis e sensitivas, nós buscamos proteção através de vestimentas. E quanto à nossa alma e nosso espírito, que é imortal, nós precisamos vesti-lo? Como que é isso, pastor? Nós precisamos de proteção? A nossa alma e o nosso espírito precisa de algum revestimento? A palavra de Deus nos diz em Efésios 6, 10 e 11 o seguinte: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no verso 13 do mesmo capítulo diz: por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A palavra de Deus aqui, amados, ela está sendo bem clara, nos dizendo que existem vestimentas espirituais e que nós precisamos fazer uso delas para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo e para que possamos resistir o dia mau e nós não nos abalarmos com ele. E quando nós fazemos uso dessas novas vestes, passamos a fazer com que o nosso espírito se sobreponha à nossa carne. É isso que acontece. Quando você faz com que o seu espírito fique mais forte que a sua carne, ele se sobrepõe, ele fica acima das vontades da sua carne. Nós passamos a dar espaço cada vez mais para a nossa carne mortal, para que ela perca espaço e o nosso espírito comece a prevalecer.
Amados irmãos, quando a nossa carne prevalece, prevalecem também as obras da carne, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes, pois essas coisas são coisas da carne. E quando o nosso espírito vence, ele nos dá fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, pois essas coisas são frutos do Espírito. Então, nós temos que revestir o nosso espírito, a nossa alma, para que ela seja fortalecida e prevaleça sobre a carne, as suas obras. Amém, igreja? Peço que vocês estejam abrindo suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do 17 ao 24. Efésios 4, do 17 ao 24. Efésios 4, do 17 ao 24. Verso 17. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à devassidão, cometendo avidez e toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe pelos desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para serem semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Deus abençoe tua palavra lida. Senhor, me enche do teu espírito para que eu fale ao teu povo que está aqui hoje, que eu seja apenas um canal teu, que não saia nenhuma palavra de minha boca que não seja de tua vontade, Senhor Deus. Usa-me como canal, fala direto ao teu povo que está aqui hoje, Senhor Deus, no nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo, ele costumava direcionar as suas cartas como se ele estivesse falando diretamente com as pessoas. Ele, ao meu filho na fé fulano, ao meu filho na fé Beltrano. Ele escrevia cartas bem direcionadas. Só que a carta aos Efésios, ele não diz isso, porque os estudiosos dizem que ele tinha intenção de que essa carta fosse uma carta geral, espalhada para todas aquelas igrejas da região, e nos dias de hoje, ela ainda serve como uma carta para toda a igreja de Jesus como um todo. A carta de Efésios, amados, ela nos estimula a passarmos por uma transformação. Amados, evangelho sem transformação em nós é evangelho morto. Nós temos que passar por transformação todos os dias. Nós temos que viver uma transformação todos os dias de nossa vida. Se você tem a síndrome da Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim para o resto da minha vida, você não entendeu nada. Deus quer nos transformar a cada dia. Nós precisamos entrar num processo de transformação constante, buscando nos parecermos cada dia mais com Cristo, amém? Então fala para quem está do seu lado, passe por uma transformação. E essa carta, amados, ela nos dá lições preciosas, nos ensinando a fazer o nosso espírito a prevalecer sobre a nossa carne. E a primeira lição é: sensibilizem-se. Olha o que diz aqui no verso 19, amados. Verso 18 e 19.
Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. E eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Esse povo perdeu o quê? A sensibilidade. Essa palavra, ela saltou da Bíblia no meu rosto. Fala, muitas pessoas, elas perdem a sensibilidade e elas fecham seus corações, que a palavra de Deus não consegue mais penetrar. A palavra nos revela nesse texto que a falta de sensibilidade e a dureza dos corações poluiu nossas mentes com pensamentos inúteis, e nosso entendimento também paralisou o nosso entendimento, e isso começou a nos separar de Deus, amados. Parece que os corações de muitos se transformou em pedra, e a palavra de Deus não consegue mais penetrar de tamanha dureza. Ouve, e parece que a palavra de Deus bate lá e volta, ricocheteia, porque a insensibilidade endureceu o coração das pessoas. É impressionante. E vou falar uma coisa para vocês: muitos desses estão dentro das igrejas. É impressionante. Tem muito tempo dentro da igreja, mas não tem tempo com Deus. Estar dentro da igreja e ter tempo com Deus não é a mesma coisa não, tá? Tem gente que passa aqui por dentro da igreja, desce de todas as igrejas espalhadas por aí, e passa com o seu coração fechado e a palavra não penetra. Tem muitos assim. Muitos de nós estão funcionando no automático, sem nenhum tipo de conexão com Deus, e estar na igreja tornou-se apenas um trabalho, uma rotina, e isso é muito triste, amados. Há alguns dias atrás, uma pessoa me confidenciou que uma pessoa da família dela tocava no louvor de uma igreja, e essa pessoa tocava lá, enquanto ele estava em cima do altar tocando, era coisa muito legal, ele estava muito bem, mas no dia que ele não estava na escala, pensa num cara que ficava furioso, pensa num cara que queria quebrar tudo, que ficava querendo destruir tudo, porque tinha outra pessoa tocando no lugar dele. Pensa, esse cara com o coração duro conseguiu acabar com o casamento dele por causa disso. Vive sozinho. E essa pessoa falou para essa pessoa que era da família dela: o seu Deus deixou de ser o Deus que está no céu e passou a ser o seu instrumento. Você está adorando mais o seu instrumento do que o Deus que está no céu. É impressionante, amados. Isso não só aconteceu com essa pessoa não. Pessoas que amam mais um instrumento, o serviço, do que está adorando o próprio Deus que está lá no céu. Essa pessoa perdeu totalmente a sensibilidade à voz de Deus. Ela endureceu o coração. Essa pessoa, o que aconteceu com ela? Ela se perdeu pelo caminho. Ela perdeu a visão. E como fazer, pastor, para não perder a sensibilidade? Você precisa vir à igreja para cultuar. Fala para quem está do seu lado: você precisa vir à igreja para cultuar, prestar culto ao seu Deus, e não só para servir. Servir é muito importante, e durante o seu serviço você precisa cultuar e ter uma visão espiritual do que você está fazendo. Está na recepção servindo, amados, levanta a mão, aperta a mão do cara que está entrando, dá glória a Deus, abençoa essa pessoa que está entrando ali. Pô, que bênção, que está vindo uma pessoa, um visitante para essa igreja, glória a Deus, que o Espírito Santo fale com essa pessoa, esteja lá na recepção servindo. Está na mídia, ouve aí, galera da mídia, louve a Deus e adore junto com o ministério, receba a palavra de Deus no seu coração, dá glória a Deus aí, mídia. Está no louvor, está aqui em cima do altar, adore, entregue seu coração no altar, busque a presença de Deus. Não vire um profissional da fé aqui em cima não, aqui é lugar de entregar louvor.
sacrificar o seu coração, entregar a Deus o seu melhor aqui em cima. Aqui não é lugar de profissão em nenhum outro lugar. Todos que estão aqui são levitas servindo ao Senhor nessa igreja. Todos. Então, não deixe que seu coração se endureça. Não deixe que você perca a sensibilidade. E todos os integrantes de todos os ministérios dessa igreja aqui devem estar em célula, porque só o culto aqui domingo é muito pouco. Você precisa conhecer mais de Deus e ter comunhão com a sua igreja na célula. É muito pouco só o culto de domingo. Você que ainda não serve em nenhum ministério, receba também aí, ó. Está servindo em lugar nenhum, receba também. Você que não está em ministério nenhum, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Derrame seu coração no altar, busque pela presença do Espírito Santo. Que nunca percamos a sensibilidade, amados. Que os nossos corações sejam como terra fértil, para que a palavra de Deus caia como uma semente, brote e produza a 30, a 60, a 100 por um. Mas se você perdeu a sensibilidade ou está perdendo, se reconecte o quanto antes, amém? Quem está comigo, dá uma glória a Deus bem alto aí. A segunda lição: dispam-se quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Paulo aqui, ele não está falando para a gente ficar nu não, mas ele se refere à carapaça do velho homem que ainda está sobre nós. Amados irmãos, o velho homem se deixa corromper por seus desejos, está aqui escrito. O velho homem, ele está sensível aos desejos da carne. O velho homem tem sua carne mais forte que o seu espírito. Então, quem ainda não se despiu da carapaça do velho homem, costuma deixar que a carne fale mais alto. É isso que acontece. E quem fala mais alto, acaba se fazendo ouvir mais do que quem fala mais baixo. Se tua carne está falando mais alto, você vai acabar dando ouvidos para a sua carne. Todos nós somos confrontados todos os dias para pecar, amados. A nossa carne nos chama todos os dias porque é mal. Homens são chamados a pecar pelos que os seus olhos veem, e as mulheres são chamadas a pecar pelo que elas ouvem. É assim. Homens e mulheres, velhos, novos, todos são chamados a pecar. Ah, mas aquela velhinha fofinha, aquele velhinho fofinho é chamado a pecar todo dia também, meu amado. Enquanto você tivesse aqui carne, você vai lutar contra o pecado. Vai lutar. Mas pastor, eu consegui converter meus olhos, eu consegui converter meus ouvidos, mas a língua converteu? A gula converteu? Fala a Deus. Senhor, é comigo, Jesus. A palavra tem que confrontar primeiro o pregador, né? Vocês já foram mais meus amigos, hein? Mas amados, a palavra traz confronto. E gula é pecado. Gula é pecado. E todos os dias nós somos chamados a pecar. Nós precisamos optar diariamente entre vida ou morte. Porque nós estamos diante do pecado que nos leva para a morte. E renunciar o pecado nos leva para quê? Para a vida. Os esquimós, amados, eles têm uma técnica fantástica para caçar lobo. Os esquimós, eles pegam uma faca e congelam num bloco aquela faca, uma lâmina bem afiada, e eles passam o sangue de algum animal ali naquele bloco para atrair o lobo. E o lobo vai atraído pelo sangue e começa a lamber aquele bloco, até que aquele bloco começa a ser derretido, e ele alcança o quê? A lâmina com a sua língua. Só que o que aconteceu com a língua dele enquanto ele está lambendo gelo? Adormeceu. E ele está sentindo a língua dele sendo cortada? Não está.
e ele está lambendo aquela lâmina, e aquela lâmina está cortando a língua dele, e ele começa a sentir aquele sangue quentinho entrando pela garganta, e de repente ele se engasga com o próprio sangue e morre. Assim conosco também é o pecado. Tem horas que o pecado, ele nos adormece. A gente nem percebe que está pecando. A pessoa, ela fica adormecida. E quando de repente vê, o pecado acabou matando aquela pessoa. Às vezes acabou matando o teu casamento. Às vezes acabou matando a tua comunhão com Deus. Às vezes acabou matando a tua comunhão com a tua família. Sem que você perceba, porque o pecado, ele realmente adormece. E precisamos, amados, nos despir do velho homem e viver de uma nova forma. Ser um homem transformado, optando todos os dias pela vida e rejeitando a morte que é trazida pelo pecado. Amém? A terceira lição: renovem-se. Verso 23: para serem renovados no modo de pensar. Precisamos, amados, reprogramar as nossas mentes, renovar o nosso modo de pensar. Parece que nós fomos treinados para pensar de uma forma que nos sabota. Eu faço isso porque fulano fez aquilo. Eu faço isso porque papai foi assim, eu sou igualzinho a papai. Eu faço isso porque mamãe foi assim, eu sou igualzinho a mamãe. E eu vou morrer dessa forma. Está no sangue. É um ciclo interminável de maldições, porque ninguém quebra isso. O vô do teu vô, do teu vô, do teu vô fazia isso, você está fazendo. Lembra aquela história de chinelo virado? Por que você desvira o chinelo? Porque a avó da avó da avó da minha avó virava o chinelo, porque a mãe morre. Quem nunca? Tem um monte de crente desvirando o chinelo. Um monte de crente que ainda desvira chinelo. Misericórdia, amado. Eu vou na casa de vocês e vou virar o chinelo tudo de cabeça para baixo. Vamos ver se você vai desvirar. E é assim, amados. Sabe o que é isso? Isso é o que? Uma autossabotagem. Muitos de nós temos uma programação mental para nos autodestruirmos. Nós precisamos renovar a maneira de pensar, fazendo o que a Bíblia nos orienta em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória, aleluia, só tem crente aqui. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Não sou eu que estou dizendo, não é psicologia, não é o coach, é a Bíblia. É a Bíblia que está falando isso aqui. Recentemente, eu vi uma pesquisa para fazer um teste. Um era um jogador de basquete profissional e o outro era um amador. Aí o que eles fizeram? Eles vendaram essas duas pessoas e botaram elas para fazer arremesso. A primeira era a pessoa amadora, que não jogava basquete. E ela começou a arremessar, ela errava todos os arremessos. Mas, entretanto, eles colocaram um círculo de pessoas em volta dela e começaram a falar para ela assim: muito bom, você é muito boa, você está arrebentando, continue assim, isso, você está no caminho certo, continua, prossegue, você é fera, você é boa demais, continua. E aí pegaram o profissional, botaram a venda nele e começou a arremessar. Ele pá, chuá, pá, chuá, pá, chuá, acertava tudo vendado. Aí começaram: ô bicho ruim, joga nada. Nunca vi um bicho tão ruim assim para jogar basquete. Horroroso, para de jogar, tu não presta, tu não serve para isso. E aí, de repente eles foram lá, tiraram as vendas dos dois. E aí, começou a menina que tinha sido só elogiada, ela sem venda. Tchum, chuá, tchum, chuá, tchum, chuá. Veio o profissional. Tum, errou, tum, errou, tum, errou. O que foi provado com essa pesquisa? Que a Bíblia está certa. Devemos trazer à memória o que nos traz esperança. Devemos falar para as pessoas palavras de bênção e não de maldição. É assim, amados. Isso aí, você é muito bom, você é fera, continua.
nós devemos dar incentivo para as pessoas, nós devemos ser agentes de bênçãos, nós devemos ser agentes de incentivo e não de maldição. Está difícil, mas você vai vencer, continua, você está no caminho certo, dessa vez você não conseguiu, mas na próxima vai dar certo, não desiste, você vai vencer, você está no caminho certo, eu creio que Deus vai te abençoar e a tua vitória vai chegar. É isso, agente de bênção. A minha boca tem que servir para quê? Para abençoar, para derramar sobre as pessoas o que vem do céu e não o que sobe do inferno. E muitas vezes, amados, nós somos agentes do inferno na vida das pessoas mais próximas de nós. Ô bicho burro, ô bicho burro, tu não presta para isso não, desiste, não é o teu lugar aí. Somos boca de maldição e não boca de bênção. Fala para quem está do seu lado, seja boca de bênção. A tua vitória vai chegar, amém. Em quarto lugar, revistam-se. Verso 24. Se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Na igreja primitiva, amados, existia um hábito no qual, quando uma pessoa ela ia se batizar, elas tiravam aquelas roupas antigas e jogavam fora, porque era a roupa do velho homem. Elas botavam vestes novas, elas se revestiam. Falaram assim, eu não posso mais parecer com o velho homem. Isso é verdade. A igreja primitiva, eles tinham esse costume. Eu não posso mais parecer com o velho homem. Deixa eu tirar essa roupa, eu quero renascer com roupa nova. Eu quero renascer revestido. Eu quero renascer revestido. Vestidos do novo homem, criados para sermos semelhantes a Deus em justiça e santidade. Deus não se agrada da injustiça nem do pecado. Nós fomos criados para sermos justos e santos. Como faço para ser justo, pastor? É difícil. Como é que é isso de ser justo? É de imediato. É de imediato. Como, pastor? Se você receber Jesus como seu Salvador, olha o que a palavra diz. Que vocês foram justificados pelo sangue, Romanos 5:9. Quem recebe Jesus é justificado pelo sangue. Eu posso fazer alguma coisa, pastor, para me justificar? Não, para você ser justo só tem uma forma. Só tem uma forma, recebendo Jesus. É pelo sangue. É a única forma de você ser justificado. E como eu faço para ser santo, pastor? Passando pelo processo de rejeitar o pecado todos os dias. É isso. A santificação é um processo que começa quando alguém aceita Jesus como Salvador e só vai parar na ressurreição dele. Quando Jesus voltar, acabou. Só na volta de Jesus que acabou esse processo de santificação. É um processo que vai durar a sua vida inteira. Mas talvez você ache que viver de forma santa é muito difícil, porque você deve se esforçar tanto para se manter em santidade. Por que eu devo fazer tanta força, pastor? Porque o pecado é tão mais fácil. O pecado está tão mais fácil para acontecer. Por que eu devo me santificar? Hebreus 12:14 diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não adianta. Se você está em pecado, você precisa se santificar. Você precisa se arrepender e começar o processo de rejeitar o pecado todos os dias da sua vida. E detalhe, o pecado, amados, ele é atraente. Satanás não te atrai com coisas que pareçam ser ruins, não. Ele sabe como te atrair. Ele vai te atrair com coisas que parecem boas. Parece é diferente de ser. Satanás não vai te atrair com coisas que são boas.
são coisas que parecem boas, são atraentes aos seus olhos, são atraentes aos seus ouvidos, mas não são coisas boas. E nós precisamos nos revestir do Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa veste, essa é a veste na qual nós precisamos nos revestir, colocar sobre nós. E o Espírito Santo é a nossa armadura de Deus para ficarmos firmes contra as armadilhas do diabo. E para concluir, sensibilizem-se, não endureça seu coração para o Senhor, dispa-se, jogando fora a carapaça do velho homem que nos leva para a perdição. Renovem-se, mudando a sua forma de pensar e se livrando dos pensamentos, das crenças limitantes. Revistam-se do Espírito Santo com vestes novas, com a armadura de Deus, para que você fique firme contra as armadilhas do diabo. E tudo isso está disponível para você hoje. Reinicie, comece uma nova vida, recebendo e reconhecendo Jesus como seu único Salvador. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Repita essa oração comigo, fala: Senhor Jesus, hoje eu quero receber isso tudo que está disponível para mim. Eu quero começar uma nova vida, reconhecendo que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Abaixe sua cabeça, entre em oração. Eu te reconheço, Jesus, como meu Salvador e meu Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero receber do Senhor tudo que está disponível para mim, em nome de Jesus. Continua de cabeça baixa em oração. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão no seu lugar que eu quero orar por você. Você fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Ninguém está te olhando, está todo mundo de cabeça baixa. Só levante sua mão que eu vou orar por você hoje. Levante sua mão bem alto. Fala: Senhor Jesus, hoje eu te recebo como meu Salvador. Amém. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor e você quer voltar, quer se reconectar com a igreja, repita a sua oração comigo. Fala: Senhor Jesus, hoje eu estou voltando para a tua casa. Eu quero me reconciliar contigo. Eu quero me reconectar com o teu corpo. Eu estava afastado, mas eu voltei hoje. Se você fez essa oração, levante sua mão bem alto no seu lugar que eu quero orar por você. Voltando para os caminhos de Jesus. Deus te abençoe. Mais alguém fez essa oração? Voltando para os caminhos de Jesus. Glória a Deus. Levante sua mão bem alto. Você que estava afastado e está voltando hoje para os caminhos de Jesus. Glória a Deus. Já te vi aqui. Mais alguém? Não tenha vergonha. A palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Levante sua mão no seu lugar que eu quero orar por você. Se você está voltando, se você está recebendo Jesus, não seja tímido, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Levante sua mão bem alto no seu lugar. Eu só quero orar por você. Não vou me insistir mais. Você que levantou a mão, vem cá que eu quero orar por você. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, igreja. Glória ao teu nome. Qual é o teu nome, amigo? Deus te abençoe, Guilherme. Seja bem-vindo de volta. Vamos estender as mãos aqui. Senhor, está aqui o Guilherme voltando para a tua casa. Obrigado, Jesus, porque ele entendeu a tua mensagem e está se reconciliando contigo. Ele esteve afastado, mas ele voltou e hoje está tendo festa nos céus, ó Pai, porque teu filho voltou para casa. Obrigado, Senhor, porque hoje houve, Pai, uma reconexão com teu corpo. Ele estava afastado, mas ele voltou. Louvado seja teu nome, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, direcionando o Guilherme. Que o Senhor possa estar ajudando essa igreja a fazê-lo com que ele conheça e cresça espiritualmente, para que ele se aproxime mais de Ti a cada dia. Abençoa a vida do Guilherme, Senhor Deus, em todas as áreas da vida dele. E continua mostrando que Tu é Deus na vida dele. Em nome de Jesus é que nós a Te oramos. Amém, amém. Dê um aplauso ao nome de Jesus.